eu não queria chegar nesse ponto, sabe? Hoje a gente trouxe aqui uma convidada que, dentre as minhas alunas, pensa uma aluna VIP, que está comigo há muito tempo. Eu chorei sozinha quando eu vi, olhei várias vezes. Eu sempre falo na história de pessoas reais. No final do expediente eu ia cuidar da minha mãe, era necessário estudar, né? Era necessário fazer alguma coisa. Já cheguei a ficar, nesse lugar escuro, estudando com a lanterna do celular. Quando a sua vontade vem lá de dentro, você sabe que ela tem um custo e você fala, eu pago. E sem você saber qual que é o custo, entendeu? Não é assim, condicional. Eu ficava no sofá com as coisas dele lá, porque eu não tinha coragem de tirar. Qual que é a diferença da Selma aprovada aos 57 anos? Eu tive que me lembrar da importância do que eu queria e pagar o custo disso. Salve, salve! Estamos começando mais um Brabocast, o podcast do novo aprovado. Hoje a gente trouxe aqui uma convidada que foi aprovada recentemente, mas fez uma jornada até ser aprovada, e isso também faz parte de algumas histórias que a gente tem que contar aqui. Eu sempre falo na história de pessoas reais, com dificuldades reais. Ela passou por grandes dificuldades, mas foi aprovada em alguns concursos. Ela até me passou aqui alguns que ficaram mais... Não foi nomeada, né? Mas... alguns que ela foi nomeada também. Vou dar boas-vindas para a Lorena enquanto eu olho aqui os cargos antes que eu me esqueça. Seja muito bem-vinda. Aqui do meu lado vocês já sabem, né? A nossa queridíssima Babalu, que agora ela reafirma o bronzeado dela só fora do Brasil. O sol do Brasil já não está agradando mais, então ela vai para fora do país, logicamente, para poder se bronzear. Então, seja bem-vinda, Lorena. Muito obrigada. Muitas graças. Ai, não, nem me fala nesse sotaque. Ela só então. fala, agora ela não fala mais português. Não falo mais. Muito obrigada. Estamos aqui, ó, com a aluna, acho que 02. Quase 02, viu? A Lorena era 01, essa é 02. Acho que ela é a 02. Possivelmente a 02. Possivelmente. Vamos ouvir a história aí. Ela tem 57 anos, é graduada em recursos humanos. Parceira de graduação, fez gestão empresarial. Foi aprovada em alguns concursos que ela não tomou posse por motivos aleatórios, como caixa de e-mail lotada, e ela não viu o e-mail. Não, caixa de e-mail lotada não viu mesmo. Ela não viu o e-mail, né? Não abriu o e-mail. Mas ela colocou, a caixa postal estava lotada. E passou em alguns concursos, entre os que ela não chegou a tomar posse: oficial de promotoria, TJ Militar, TSE, e agora aprovada no TJ São Paulo Capital, o último concurso. E eu estou falando aqui da nossa queridíssima aluna, que agora já tem uma caneca toda chique aqui, Selma Gonzaga de Lima. Esse é o nome, né? É isso aí. Seja muito bem-vinda ao Brabocast. Muito obrigada, muito feliz, muito emocionada. Principalmente depois de ganhar essa canequinha personalizada. Muito bom. E assim, nos primeiros episódios que vocês apresentaram, eu estava em casa assistindo e falei, um dia eu vou sentar naquela cadeira. E olha eu aqui. Muito bom. A gente tem que falar essas coisas porque realmente dá certo, né? E a sua história é muito legal, de perseverança, né? Eu comentei aqui que você foi uma das alunas que começaram lá atrás, né? Acho que dos primeiros que era escrevente 360 lá atrás, quando eu comecei mesmo a jornada. Até você brincou, né? Não tinha nem material, era tudo mato, né? A Lorena foi 01, você deve ter estava entre as 10 ali, com certeza, as primeiras alunas. Eu não sei se você lembra de uma época que você ligava para marcar as... Sim, que marcava a mentoria individual, Você me ligou? É mesmo? Como faz tempo? Turma 1. Turma 1. Eu era antes de existir as turmas, né? Não tinha turma. Não tinha turma ainda. Era eu e ele só. Era isso, verdade. Aí depois você começou com as turmas. Quando você começou com as turmas, eu fui dar 5. Então, quer dizer... Você entrou depois, você ficou um tempo. Primeiro, e depois entrou de novo. Fui de novo. E aí eu era da 5 e ela era da 1, tá vendo? Ela é quase a 02, eu acho. Muito bom. E aí, só para vocês terem uma noção de tempo, galera, para vocês entenderem a história da Selma, a gente tá falando aí de coisa ali de beirada de 2018, final de 2017, começo de 2018. Por aí. Então, assim, é uma longa jornada que termina de uma maneira positiva, mas não é, né, a história não é tão bonitinha assim, né? Ela não vem tão perfeita. E é isso, porque é uma história real, né? De alguém que foi aprovada e agora, aos 57 anos, você tinha algumas outras aprovações, mas agora, aos 57 anos de idade. E para começar, eu já queria te perguntar primeiro assunto, né? Qual que é a diferença da Selma aprovada aos 57 anos e da Selma
que estava lá insegura, com 20, 30 anos, perdida. O que mudou nessas duas versões, né? A versão que você estava lá na iniciativa privada, fazendo RH, e a Selma, que procurou concurso público e foi conseguir a aprovação 57. A sensação ali do primeiro da euforia, né? Veio o medinho de será que é verdade, né? Dá uma sensação de vai que não. Mas o que acaba perdurando mesmo assim é o alívio, sabe? A sensação de agora eu consegui, porque mesmo tendo essas outras aprovações, o meu primeiro sonho ali, a vontade era o TJ, então é uma sensação muito diferente. Eu chorei sozinha quando eu vi. Olhei várias vezes para ter certeza que era mesmo, de verdade. E até domingo passado, indo fazer a heteroidentificação, eu não... Eu achava que, sabe, chega lá e fala, seu nome não está aqui. É uma sensação muito engraçada. Parece que a gente meio que desmerece, né? E assim, valeu tudo, mesmo tendo sido um caminho, assim... Eu não sei se desafiador é a palavra. É mais que desafiador, é uma jornada aí. Mas valeu, tudo valeu muito a pena. E eu tenho gratidão porque todas essas pedras me serviram como apoio também, entendeu? Não só feriram, mas me serviram como desafio, como apoio de escalada mesmo. Legal. Então, para começar a gente contar a sua história, eu quis te perguntar isso, depois a gente vai aprofundar também nessas mudanças, né? E o que ela falou é muito real. Quando a gente passa no concurso público, a primeira sensação nem é tanta felicidade, é alívio. É alívio. Mais do que a euforia da coisa boa, vem um... Puta que pariu, não vou ter que estudar mais. Vem uma sensação de alívio. E quem já passou, depois vai descobrir. A gente acha que vai vir só, mas a sensação é mais de alívio. E aí eu queria começar te perguntando, né? A gente está falando ali de 2018 aproximadamente, então a gente está falando de 7, 8 anos atrás, né? É isso? 7, 8 anos atrás. Sim. Então você tinha ali por volta dos 50 anos, quando você entrou na minha primeira turma lá atrás. Por que você decidiu estudar para concurso público aos 50 anos de idade? É louco, mas foi pelo TJ. Eu vi um edital do TJ, porque o pessoal no escritório estava comentando, e eu comecei a ler o edital e me causou assim uma espécie de paixão à primeira vista, assim, é doido isso. Mas eu sabe assim, tipo, eu quero isso para mim. Foi essa sensação. Então eu acho que isso também ajudou bastante ali no processo de não desistir, porque eu sabia que era isso que eu queria. Tanto que eu tenho o fato de ter outras aprovações e até perdido 2 posses, não me causou assim um desespero ou uma tristeza, porque eu sabia que era o TJ. Queria o TJ, né? O foco era o TJ. Mas assim, mas profissionalmente, você estava completamente, não sei se a palavra é segura, mas, bom, era aquilo mesmo, você já estava... minha carreira é na iniciativa privada e aí apareceu isso? Ou não, você já tinha alguma insegurança? O que passou pela sua cabeça? Porque normalmente não vem assim, né? Tudo bem, você gostou e se identificou com o órgão, mas tinha alguma carência na profissão? Alguma insatisfação? Não, porque eu gosto muito da área de RH. Uhum. Não tinha uma insatisfação. Existe o que será amanhã, né? Existe aquela insegurança e não insatisfação. E o ambiente que eu trabalhava também era um ambiente muito bom, então não me causava incômodo nesse sentido. Mas o meu filho era pequeno e não tem como você não pensar como que vai ser depois. Então, a questão do vínculo com o serviço público, ele te traz essa paz, né? De você pensar de forma mais larga no amanhã e não ficar com aquela coisa como se tivesse sempre uma espada pendurada por um fiozinho para cair na tua cabeça. É isso. Então, isso dá essa sensação de segurança. E de que você pode ter um olhar mais amplo, né? A partir daí, é como se você tivesse ancorado ali e você pudesse olhar de forma mais tranquila o que você pode fazer depois disso.
meio que muda o foco. Quando você está só na iniciativa privada, você tem que focar muito em como vou manter isso aqui. E se eu manter, e se eu perder, o que eu tenho que fazer? Então, o seu foco está sempre assim. Verdade, isso é muito real. E aí, quando você tá nessa condição de tomar posse num cargo público, você tem aquilo como uma âncora e você consegue olhar em volta com mais tranquilidade. É muito real, muito real. É o lance de você não ter que matar um leão por dia e aí você tem tempo de refletir sobre outras coisas, áreas de interesse que talvez você tenha, hobbies, tudo acaba ficando mais tendo viável, um outro né? status porque você conquistou a garantia da estabilidade, né? Do medo de perder, do medo da espada que você falou. Uhum. E eu acho que muita gente que está buscando o concurso vai se identificar com isso quando for aprovado, porque você dá uma... Eu continuo estudando, tá? Sim. Só que sem a pressão de... Eu tenho que estudar porque senão a casa vai cair, entendeu? Isso, Não tem a é pressão. muito diferente. Aliás, depois a gente acaba se acostumando e gostando de estudar, né? É estranho, né? Mas sente falta. Sente falta de estar num projeto, sente falta de estar comprometido com algo. E assim, eu tenho bastante facilidade em fazer... Eu não sei se não sei que nome tem, tá? Se é monitoria, se é acompanhamento, mas eu tenho bastante facilidade em lidar com esse tipo de situação. Usando o seu método, eu plagiei e estou te contando. Eu ajudei o meu filho a passar no concurso da Sabesp, né, de menor aprendiz. Sim. Usando tudo que eu aprendi com você. E no escritório onde eu trabalhava, tinha uma estagiária de direito que ela foi reprovada no exame da ordem. E aí, na figura de RH, eu liguei para saber, e aí, como foi o exame e tal, perguntei para ela. E ela me respondeu, tipo, muito chateada, chorando, que estava triste pra caramba, porque tinha se dedicado... Havia uma frustração muito grande para ela. Tinha se dedicado muito e tinha sido reprovada. E aí, eu tinha ligado para ela de casa, estava fazendo home office esse dia, e eu falei para ela, terça-feira dá para você ir ao escritório? Ela falou, dá. Eu falei, então, separa um horário que eu queria conversar com você um pouquinho. E aí, chegou no horário que a gente tinha combinado, eu falei para ela, pega uma caneta e um bloquinho e bora ali na sala de reunião bater um papo. E aí, cheguei lá e falei para ela o que ela tinha que anotar. Conversei, deixei ela falar o que tinha acontecido, Legal. como ela tinha se preparado, como ela estava se sentindo. E aí comecei a dar uma monitorada nela e fui aplicando o método mais uma vez. E, assim, cara, tudo que você me ensinou, eu ensinei para ela. E ela foi aprovada na outra. Ela passou? Ela passou. Legal. Ela me mandou, eu tenho até o áudio dela, assim, tipo, muito emocionada, muito emocionada. E ela Mais conseguiu. uma. Eu tenho recebido muita mensagem, às vezes, de aluno que me manda mensagem de que alguém foi aprovado em decorrência do que a pessoa é aquela história do bem nunca para, né? Então, a pessoa teve acesso ao curso, implementou, aí passou para o filho, para o primo, para não sei o quê. A gente até estava conversando com o Tarek, o último podcast que a gente passou, ele mentorou um primo dele que também, faz o que esse cara tá falando aqui, meio que assim, né? E aí passou, então a gente não tem noção do impacto, né? Mas o quão positivo é ver essa mudança. Imagina para alguém que é formado em Direito não passar na OAB, fica uma mágoa muito grande. Eu imagino que deve ter transformado a vida dela. Provavelmente ela vai lembrar disso por muito tempo. Então, parabéns por ter ajudado ela, embora eu também bebi em outras fontes, né? Subi em ombros de gigantes, como diria, né? Então, todo mundo está plagiando alguém aqui em algum nível, né? Todo mundo está plagiando. E aí, me conta algumas coisas em relação à sua preparação, que eu tenho curiosidade. Foi uma preparação de 7 anos, provavelmente, né? Para concurso público. E a galera que quer passar hoje, quer passar no próximo, né? Você abriu... Tal. Tem alguns casos, claro. Não necessariamente precisa levar 7 anos, mas a gente sabe que é uma corrida mais longa, né? Uhum. E faz parte disso. A Lorena também foi 4 anos, né? Foram 4 anos ali. 18, 19, 23 anos. Então, assim, tem essa jornada. E eu queria saber de você,
como que você se preparou? Como que era a sua rotina desde quando começou e como é que ela foi mudando ao longo do tempo? Como começou e como é que você foi ajustando nessa jornada inteira? Eu comecei, como tudo estava correndo dentro do que dava para prever, eu comecei muito coxinha mesmo, assim, sabe? Fazia 3 aulas, pelo menos, 3 horas de aula, pelo menos na parte da manhã. Fazia a parte de videoaula ou de PDF. Fazia questões. No final da tarde, lá no comecinho da noite, fazia uma revisão do que eu tinha estudado ali naquele dia. No outro dia de manhã, antes de começar a estudar, fazia a revisão de novo. D2, né? A D1, a D2, depois. Sim, eu tenho um pouco de preguiça de fazer aquela questão de tentar me lembrar o que... Recuperação ativa. Eu tenho um pouquinho de preguiça de fazer mais isso. cansativo, né? É mais cansativo estudar dessa maneira. E assim, sempre que eu tentava fazer isso, eu acabava deixando de fazer, por questão de tempo mesmo, Sim. acabava deixando de fazer alguma coisa, e essa alguma coisa normalmente era questão. E eu não gosto de deixar de fazer questão. Sim. Então eu acabava abrindo mão da recuperação ativa para fazer questões. Sim. Por que questões? Porque em algum momento dessa jornada, você disse o seguinte: você só está estudando de verdade quando você sabe a resposta certa e o motivo do erro das outras. Sim. Eu hoje faço a prova assim, você tem noção? Que eu faço justificando por que está errado e por que está certo. Eu faço a prova assim. Então, aí à medida que as coisas foram acontecendo na vida mesmo, assim, a minha rotina já começou a ficar diferente, começou a ficar mais difícil. E aí foi que eu tive que me lembrar da importância do que eu queria e pagar o custo disso. Que o primeiro, você me contou em off, o primeiro foi cuidar da sua mãe, né? Minha mãe, ela adoeceu, eu cuidei dela durante 2 anos. O que ela teve? Ela teve um AVC. E aí a rotina ficou muito louca, porque eu trabalhava, tinha casa, família, e a distância da casa da minha mãe para minha casa era uma distância longa, dava 2 horas para ir, 2 para voltar. Então eu saía de casa para trabalhar no escritório, no final do expediente eu ia cuidar da minha mãe, passava a noite inteira acordada, porque eu tinha medo de dormir, e mesmo que fosse um cochilinho, assim, tipo, ela me chamar e eu não ouvi. Aí eu não dormia, não conseguia dormir. E aí no outro dia eu ia embora para casa, porque aí eu fazia home office para compensar, porque eu tinha passado a noite inteira, né, sem trabalhar, sem dormir. Aí ia para casa, descansava durante 2 horas, e o PABX do escritório ficava no meu notebook e no meu celular corporativo. Então eu deixava ele do lado, ele ligado, só descansava um tiquinho ali 2 horas, deixava o alarme, e aí eu começava a trabalhar em home office, para no outro dia ir para o escritório de novo, começar de novo o loop. Então, muitas dessas vezes, eu estudei. Cara, desculpa, que difícil. Fica à vontade. Eu estudei entre os andares do prédio. Lá no prédio onde eu trabalhava tinha um mezanino e ficava meia luz assim, então ficava uma parte que ficava muito escuro e só a parte que ia mais para o hall que ficava meia luz, não era uma iluminação muito boa. E às vezes eu ficava ali estudando para dar o horário de pico ali, para dar uma esvaziada, para eu conseguir estudar no metrô, pelo menos em pé, porque como no horário de pico é muito lotado, não tem condição de você estudar. E aí eu já cheguei a ficar, tipo, nesse lugar escuro, estudando com a lanterna do celular. Aí não tem como você manter a rotina, você estuda o que dá. Eu levava a apostila para o hospital e ficava meio que lendo. Assim, alguma coisa ou outra. Às vezes não dava tempo de terminar um artigo, a minha mãe me chamava. Então, não é um estudo. É você ter consciência de que você precisa ter contato com o material.
E muito dessa consciência para estudo e da estrutura eu adquiri de muita coisa que eu aprendi com você lá, desde a Parede Preta, mas muita coisa que eu aprendi com você, por exemplo, na Escola de Hábitos. Sim. Que era um negócio assim de mentalidade. Muitas vezes acompanhei você falando no processo ali com a minha mãe, com a câmera fechada, microfone fechado, porque era aquela injeção de ânimo, sabe? Continua acreditando que tem jeito, e mesmo você sem saber o que era que estava acontecendo. Mas são coisas assim pontuais que você fala, cara, tem que reagir, tem que ter força, tem que manter. E lá no início da mentoria, como eu falei para você quando tudo era mato uma vez, você falou assim, que mesmo quando a gente é reprovado, a gente não pode desanimar e que o luto tem que durar só ali, naquele momento, e depois recuperar e continuar estudando. E uma coisa que me marcou muito, muito, muito mesmo, assim, que eu acho que me ajudou bastante a não desistir, foi a história do monstro. Que cada dia que passa, o monstro vai ficando maior. Conforme o período vai ficando muito longo, longe do material, do estudo, longe do conteúdo. E aí eu falava isso para mim no espelho. Quando eu ficava muito cansada, ou eu sentia muito sono, eu ia no espelho e falava para mim, cuidado com o monstro. E isso fez com que eu não desistisse de estudar e que mesmo fracionado, assim, do jeito que dava, eu consegui continuar tentando até chegar aqui. Que linda essa sua história. E a gente... Eu fico pensando nela, lembra de coisas que eu falava, que às vezes eu falo até hoje, que às vezes ainda... A gente Mas não... essa história de hospital, a gente vai com uma ilusão, né? Eu também fui com essa ilusão que acha que vai dar conseguir Eu estudar. comprei até um tablet. Falei, vou lá, vou estudar no hospital. Vai ser até bom. Vou ficar lá, quieta, ninguém vai... que quieta? Toda hora uma enfermeira que entra, eu não sei... Não dá, né? Não dá. Não dá. Não dá. Não sei o que você passou. Não dá. O psicológico não ajuda. E toda hora é uma coisa. Não tem jeito. E como chamava sua mãe? Joana. Dona Joana. Dona Joana deve estar vendo lá de cima agora. A filha aprovada. Deve estar. É engraçado que quando eu vi a minha aprovação no Ministério Público, eu entrei, não foi por causa disso, não. Porque eu fui fazer a prova tão... Porque assim, foi porque a minha mãe faleceu final de novembro, do dia 31 para o dia 1º de novembro. O edital saiu em dezembro, era FGV. Que já assusta. Já dá, né? E a prova foi em março. Eu lembro dessa prova. Quando eu fui lá no aulão do MP, eu estava assim, tipo... Eu sabia do conteúdo, porque é muito parecido, né, com o TJ. Muito parecido. A semelhança do conteúdo é assim, bem... E eu fui, assim, bem perdida, assim. Falei, mas é o fato do ambiente. Eu preciso estar perto de pessoas que estão fazendo a mesma coisa para eu conseguir me recuperar. E aí, como ali aquela coisa dos 2 anos, era muito tempo. E aí veio a perda daquela sensação de... Caramba, é como se eu não tivesse feito o suficiente, sabe? Passei bastante tempo lidando com isso. E eu não sabia muito como começar. Não tinha muito ânimo para isso. Recomeçar, né? Para recomeçar. E aí eu não podia sair do método, porque eu sabia que era o que funcionava. Ao mesmo tempo, isso era engraçado, que fazia um efeito contrário, no sentido de não ter o desafio. E eu precisava achar uma forma, e eu sabia que só eu podia fazer isso. Só eu podia fazer, porque era uma coisa de dentro, só eu podia. Como é que uma pessoa vai acessar, entendeu? E aí eu pensei na BA. Na BA. Aí eu falei, eu vou ligar para a BA, vou mandar uma mensagem para a BA e vou tentar fazer o processo de coaching com ela. Por quê? Porque eu preciso entregar alguma coisa. É uma pessoa que eu vou me comprometer, e eu sou aquela que, se eu me comprometo, eu tenho que fazer. Sim. Eu falei, a BA,
Ela não sabe do que está acontecendo. Eu falo com ela, a gente combina e eu vou ter que entregar as coisas para ela. E é uma forma de eu me obrigar, de me forçar de alguma forma. Sim. E eu acabei contando para ela durante o processo, né? Mas foi uma coisa que me fez voltar. É bem verdade que o português de outro mundo da FGV me ajudou bastante, porque eu nunca tive dificuldade assim em português. Então, foi uma coisa que ajudou bastante na prova. E fiquei surpresa, porque eu fui olhar alguma coisa, não me lembro o que eu fui procurar, e eu vi que eu tinha sido aprovada. E foi um choque. Aquilo foi um choque de eu empurrar a cadeira assim para trás. E daí, tipo, ao invés de ficar feliz, eu senti culpa. E esse negócio que você falou, que me lembrou isso, porque eu me senti culpa. Eu comecei a pedir desculpa para minha mãe. Porque ela era uma pessoa que, assim, tipo, ela me dava muita força, assim, sabe? E eu falava para ela, eu faço concurso para todo lado, né? Quando que eu vou saber se é esse? Ela falou para mim, seu coração vai ficar feliz. Quando for, por isso que eu sei que eu sou J. E quando eu vi lá do Ministério Público, eu comecei a pedir desculpa, porque eu falei, cara, não dei conta de te entregar em tempo. Ela já tinha falecido nessa hora. Ela já tinha falecido. Há uns meses atrás ali. Ela faleceu em novembro, concurso em março. Foi bem perto. Foi bem perto. E Como além é que não joga tudo pra cima? Como é que não joga? Cuidado com o monstro. Da matéria atrasada. E quando você define o que você quer, é que assim, querer é fácil. Todo mundo quer alguma coisa. Mas assim, querer com verdade, sabe? Você desejar lá do fundo do seu coração. Quando você assume o custo de você falar, eu pago. Não é assim, tipo truco, sabe? Não é você fazer... se eu tiver 1 milhão, eu vou desejar uma Ferrari. Eu vou desejar a Ferrari primeiro, porque senão eu não chego no 1 milhão. Então, era isso. Eu tinha que pagar o custo. Não é só um querer. Ai, que vontade disso. É querer de verdade. É um querer diferente. Eu acho que a pessoa que consegue querer mesmo e não fazer uma coisa meio que com cara de que está querendo, e é muito estranho, porque às vezes a gente não percebe. É meio que inconsciente, né? O querer. Não sei se você vai lembrar de uma outra historinha. Vamos ver se eu vou lembrar. Eu preciso pegar. É que eu tô pensando, eu preciso dar céu do meu lado para me lembrar as coisas que eu já estou esquecendo. Que você uma vez estava explicando sobre o consciente e o inconsciente, e você falava do consciente como um semeador, um plantador. Um jardineiro. Exatamente, o jardineiro. Essa fala, E aí, essa coisa da vontade é isso, entendeu? Não é a vontade que você acorda com vontade. Existe vontades e vontade. Tem vontade que está ali na camada do jardineiro. Total. Entendeu? E tem aquela que está lá dentro. E essa te exige custo. E se você não estiver disposto a pagar, esquece. Sim. Então, não tinha como abandonar, porque eu sabia o que eu queria. Eu podia... Sei lá, você podia falar qual é o seu nome e eu ter dúvida. Agora, aonde você quer chegar, eu não ia ter dúvida. Eu tinha muita certeza. Isso já é uma coisa que faz muita diferença, né? Porque, como a sua jornada até a aprovação foi longa, né? A gente está falando de 7 anos aí, pelo menos, nesse meio tempo, o que acontece é que, na prática, a gente oscila na dificuldade, né? Então, o que eu vejo? Na primeira dificuldade, e você teve uma das mais difíceis, né, que é lidar com esse problema de saúde da sua mãe, ter que cuidar e tudo mais até chegar a perdê-la. Então, você quer o quentinho, né? Você quer o confortável. Uhum. Então, quando a gente não está tão bem ou quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente volta para um nível de
Não vou não estudar, não, agora não estou com cabeça para isso, não tô. É o mais natural que acontece, né? E como ser humano a gente tá assim, a gente tá muito vulnerável, então você não quer se colocar numa competição como a de estudar para concurso público, que é uma competição que tem prazo, tem data, tem pressão. Renúncia. Muita renúncia. Tem muita renúncia, bem lembrado. Então, é impressionante o fato de você ter continuado, mesmo nessa situação adversa, porque é o que eu falei, normalmente o que acontece é que a pessoa aproveita, e eu estou usando isso no pior jeito de usar essa palavra aproveita, mas ela cede a essa dificuldade. Então, para todo mundo que está assistindo agora, toda dificuldade vai vir. E todo mundo vai passar por dificuldade, essa é a regra. Não é uma coisa exclusiva da sua história, da minha história, da Lorena. Isso infelizmente, tem a ver com o ser humano, né? A gente sempre vai passar por uma dificuldade. Mas toda dificuldade vem para te ensinar alguma coisa. E para te desafiar e para fazer você crescer. Não do jeito que a gente quer, porque é muito difícil lidar com isso, mas ela vem para te colocar em alguns momentos contra a parede, mas na maioria das vezes, e se você tiver essa condição, você sai maior dessa dificuldade. Sobretudo quando são coisas que estão fora do nosso controle e você só vai ter que lidar, né? Então a doença da sua mãe não estava no seu controle. Definitivamente não estava. E você teve que lidar com isso, não é algo que ninguém quer ter que passar, mas de alguma forma isso fez com que você transcendesse essa dificuldade, porque todo mundo vai passar por isso. Sua mãe partiu, você vai partir, eu, Lorena. Espero bem para frente, né? Espero que não. A gente não está com pressa, né? A gente não está com nenhuma pressa nesse momento, mas a dificuldade ela lapida, né, as pessoas. E você tinha convicção do seu sonho. Então, acho que a diferença para você não ter largado, olhando agora, né, te perguntei por que você não largou, é a convicção que você tinha em relação ao seu objetivo final, né? Então, você sabia claramente que era aquilo. Mesmo na dificuldade, você não perdeu isso de vista. Acho que isso é muito marcante na sua história. E o que deixava muito claro a forma de manter isso, porque realmente é difícil. É muito mais fácil falar, olha... Porque assim, se eu falo não vou, é tão justificável, né? Exato, ninguém ia te crucificar. Ninguém ia sequer julgar. Vai falar, não vou fazer. Sim, mas durante uma das mentorias, eu lembro que você trouxe o caso do Tyson. Do Tyson. Tyson e o Douglas, né? Se eu não me engano, acho que era. A luta do Tyson do Douglas. Não lembro o sobrenome dele. Aliás, acho que Douglas deve ser o sobrenome, se eu não me engano. Pode ser que seja o sobrenome, acho que é o sobrenome. Mike Tyson e Douglas, não sei o quê. Douglas Buster, como é que é? Um negócio assim. É, mais ou menos isso mesmo. E eu lembro que em uma das mentorias, você trouxe isso como exemplo, falando que ele poderia usar, que o acontecimento vem... Buster Douglas é sobrenome, é o Buster, o primeiro nome. Que a dificuldade vem, e aí o significado que você dá para ela é que vira o jogo. E na mentoria você falou isso, que ele podia ter falado não vou lutar, porque ele tinha perdido a mãe ali pouquinho tempo atrás, e que ele pegou isso como uma alavanca para se projetar para cima do que estava acontecendo, para onde ele queria ir, e meio que não deixar a mãe dele como mentirosa. Que a mãe dele falou, você vai ganhar a luta, e ela dava entrevista e falava para todo mundo, ele vai ganhar a luta. E aí você falou isso. Tanto que depois eu fui procurar a história. A história para ver como que tinha acontecido nos mínimos detalhes. Você sabe que eu já não lembro nos mínimos detalhes dessa história. Tá vendo, né, Lorena? Ela tem a memória muito boa. Ele que dá as ideias, depois não lembra. E depois não lembra. Normal. Não, é porque eu trago, às vezes, as histórias, né? E... Alô, quebrando a minha Gente, minha caneca. Minha caneca personalizada, que linda. Depois eu vou procurar a história, porque eu lembro da história, mas já não lembro tão bem, né? Por isso eu tô falando, estamos falando de história que eu contava 7 anos atrás, e aí a gente vai se esquecendo e tal. Mas eu conheço a história. Mas é muito louco, né? Porque você se agarrava a algumas coisas que eu falava
em alguns momentos, e não estou falando isso com nenhuma pretensão de me exaltar de forma nenhuma, é só o fato, né? Mas eu pegando pelo seu viés, de alguém que está ali, mas está sedento para ouvir alguma coisa e aprender, que esse é a história, né? Quando o aprendiz está pronto, o mentor aparece, né? Então, assim, eu brinco muitas vezes que eu tenho família, às vezes eu quero ajudar a minha família, né? Quero ajudar dando conselho, tentando dar algum direcionamento. E o que eu percebi ao longo da minha vida, tentando fazer isso, né? Dando conselho sem ninguém pedir. Que se a pessoa não tiver, se ela não abrir esse espaço, se ela de fato não estiver querendo, não importa o que você fale, vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. É porque você não consegue querer pelo outro. Você não consegue querer, mas às vezes a gente sente que não, mas não é possível. Eu vou ajudar. Não faz isso, não sei o quê. A pessoa também não faz. E aí você fica até sendo chato de que lá vai vir um sermão aqui, vai querer me doutrinar agora. E aí já tem o completo oposto. Aquela pessoa que está sedenta por vontade de crescer, vontade de melhorar e tal, e ela tá ali absorvendo, como você absorveu todas as histórias. Ela contou coisas que nem eu não lembrava. Então você tá ali porque você queria muito. Então você pega alguma coisa, nossa, isso aqui me serve, nossa, isso aqui é exatamente o momento que eu estou vivendo, isso aqui. Então eu acredito muito nisso, né? Quando o aprendiz está pronto, o professor ou o mentor aparece. Então, nesse caso específico fui eu, podia ter sido outro, mas a sua vontade de transformar a sua vida e a vontade de evoluir, que fez com que você tivesse esse radar para pegar as coisas e aplicar na sua trajetória, na sua vida. Enfim, acho que esse é um ponto que as pessoas têm que entender, né? Você não consegue mudar o outro. Você consegue, a história do cavalo, você consegue levar o cavalo até a beirada do rio, não consegue fazer ele beber a água. Mas eu acho que isso mesmo, a mentoria, né, em si, isso faz muita diferença para quem está estudando, para quem está... Principalmente assim, quem nunca viu sobre concurso, né? Sim. Então, é muito diferente do que você só comprar um curso, igual ela falou, você me ligou, você fez comigo, isso tudo vai criando, né? Para mim também foi assim, falar, apesar da gente, né, desistir uma amizade e tudo mais, mas era uma outra coisa, né? De te ouvir, de ver alguém que já passou por isso, né? Que já percorreu esse caminho e que tá ali, e aí... Mas tem que ter vontade mesmo. Eu falo, brinco assim, às vezes eu vou conversar com o Vinícius, eu sei direitinho se ele tá me ouvindo ou não. Seu filho, só pra galera entender que é o Vinícius. É impressionante como que eu sei quando ele vai receber informação e não vai. E é muito isso, a pessoa tem que estar aberta também e realmente querer, porque senão você pode falar o que for, a pessoa não vai... É porque a gente parte do princípio, como você tá numa situação de que aquilo te fez bem, te abriu a cabeça, ou fez algum efeito positivo, e você está olhando lá o outro, você acha que para ele está desconfortável. Uhum. E aí, no final das contas, para ele não está desconfortável. E você está lá, sai daí, mas para ele tá bom. Tá bom, exatamente. Entendeu? Eu acho que a gente cai numa meio que cilada de achar que o lugar bom do outro é o lugar que a gente acha bom. Uhum. E não funciona bem assim, até porque não tem como você querer pela pessoa se ela não quiser. E mesmo até quando ela reclama. Aí tem uma história, né, dessas historinhas que eu conto, que diz que o cara chegou para abastecer o carro, né, parou no posto de gasolina, e aí ele olha para o lado e vê um cachorro deitado, gemendo. Gemendo, o cachorrinho. Ele olhava o cachorrinho e falava, o que está acontecendo, né, e tal. E aí o cara abasteceu, o frentista, ele virou pro frentista e falou, escuta, esse cachorrinho aqui é de alguém? Ele falou, não, esse cachorrinho fica sempre aqui. Ele falou, cara, ele tá chorando ali, né? Parece que ele tá com alguma coisa. Aí ele falou, não, ele tá deitado em cima de um prego. Ele fala, rapaz, mas ele tá deitado em cima de um prego e tá chorando aí e tal. Mas por quê e tal? Por que ele não sai de lá? Aí o frentista virou para ele e falou assim, não deve estar doendo tanto assim. Então tem muita gente que às vezes reclama da situação que tá, mas não tem a iniciativa e a vontade de fazer alguma coisa. Uhum. Então ela fica ali naquele choro, não aguento mais o meu trabalho, não aguento mais o meu chefe, não aguento mais essa insegurança, mas também não toma iniciativa nenhuma de falar, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Você fica só ali naquela reclamação. Então acho que isso... murmuração. Na murmuração. Então acho que isso faz parte também desse movimento de quebra, de falar, não, peraí,
né? Porque tem gente que também adora reclamar que a vida é difícil, se coloca numa condição de vítima. E aqui é um ponto. Eu nunca falo que todo mundo está na mesma condição. É inegável. Você estudava dormindo 1, 2 horas por dia, com o telefone do lado, cuidando da sua mãe no hospital. É óbvio que essa é uma situação muito mais extrema do que a que eu estudei. Muito mais extrema do que a Lorena estudou, embora a Lorena tenha tido uma parte do processo ali, né, meio lidando com a doença da Maria. Mas o ponto é, a gente não partiu de lugares iguais. Obviamente, nenhuma pessoa sai exatamente do mesmo lugar. Condições diferentes, habilidades diferentes, mas, ainda que você demore um pouco mais, e talvez foi o que aconteceu com você, todo mundo chega. Uhum. Todo mundo chega. E a sua história mostra isso, né? Muito tempo depois, não sei se tanto tempo, ultimamente, concurso público está cada vez, às vezes está mais escasso, demora a vir uma outra prova e tal, mas você conseguiu o seu objetivo numa situação muito mais adversa do que a maioria das pessoas. Então, no primeiro momento foi a perda da sua mãe, mas você já me contou que aí depois teve mais uma jornada e aí na busca do concurso do TJ depois. Aí você fez o MP, conseguiu estar habilitada, né? Eu acho que naquele concurso é habilitado, né, que fala? Que eles chamam, acho que é habilitado que você fica e eles vão fazendo uma lista e vão chamando, né? Esqueci como é que chama. E teve a prova de digitação também, né? Teve. Inclusive, acho que foi semana passada que eu vi um artigo e estava lá que foi prorrogado agora. Para mais 2 anos. Mais 2 anos agora. Esse é um concurso que dura muito tempo. Ainda posso ser chamada, Pode ser chamada nele, Me chega a mensagem daquele do MP que eu fiz também até hoje, da anuência lá. Anuência, essa palavra que eu queria lembrar. Você fica na lista e aí vem eles perguntam se você tem interesse. Se você tem interesse, porque senão eles já chamam, acho que vão... Chamam um pouco mais para poder chegar, para conseguir repor as pessoas, né? Porque como demora muito tempo, a pessoa já nem lembra. Isso é uma coisa muito boa de concurso, quando você vai fazendo. Chega uma época, depois de muito tempo, começa a ver umas nomeações que você nem sabe, você nem lembrava que tinha feito. Fala, quando eu estava aqui, lembra que a prefeitura daqui me ligou? Sim. Eles ligaram da prefeitura daqui. Eu já nem lembrava nem mais. Nem lembrava. Que concurso, nossa, tá maluco? Não, já passei no TJ, eu tô esperando. Tá Demorou demais essa prefeitura. Agora também não quero mais. Agora também não quero mais nada. Agora não quero. Agora eu vou ficar aqui. Olha que chique, né? Começa a escolher a situação. Escolher, é outra Mas vida. que também tem a ver, eu sempre falo, tem a ver com estudo. Eu acho que nada foi em vão. Acho que se eu não tivesse estudado... Não teria aberto nenhuma aqui. porta, E não tem como dizer que tem alguma coisa de perdido nisso. Não, pelo não contrário. Tem. Nossa Senhora, não foi tem. A melhor decisão da minha vida, foi estudar. Ela já existia há muitos anos. Eu sempre falei, mas nunca soube como fazer. E aí a vida vai te engolindo também, né? Com as coisas que vai acontecendo. Sou formada em RH também, sempre gostei dessa área. Então, tô na área que eu gosto. E aí... ficou confortável um tempo, e aí você vai, né? Vai levando. Aceitando. Mas no final das contas foi a melhor decisão da minha vida, foi realmente sentar e estudar, perder um monte de coisa que eu perdi. Ontem a gente falou isso na mentoria, né? Abri mão de muita coisa, deixei de fazer muita coisa que eu queria para poder estudar, mas valeu a pena cada noite lá estudando, tudo valeu a pena. Não, e eu falo por mim, de quando eu comecei a estudar para concurso, quando eu tomei a decisão, porque nunca gostei de estudar, né? A Lorena já gostava pouco, eu imagino que você também, porque é bem em português. Eu nunca gostei de estudar, então era uma área assim, apostar na área que você é mais vulnerável, né? Então eu era aquele tipo de pessoa que chegava na escola para fazer prova, eu já me sentia intimidado pelo lugar, porque eu nunca me dei bem na escola. Então, eu tenho a letra muito feia, muito difícil. Então, quando eu escrevia as coisas, o professor olhava, dava aquela desanimada. Então, eu tinha vergonha de escrever. Tanto que eu só sei fazer letra de palitinho, né? Aquela letra... Eu não sei escrever letra cursiva. A minha menina de primeiro estava alfabetizando, ela perguntava, pai, como é que faz o V? Eu falei, não sei não, pergunta para sua mãe lá, não sei como é que faz o V, não. Tentava lembrar. Situação. Então, assim, era uma área que eu realmente era muito vulnerável, que era a questão do estudo. Ao mesmo tempo, quando eu percebi que, cara, não adianta. Todo mundo que eu vejo, e claro que tem exceção, mas em 99% das pessoas que eu vejo que não estudam, a vida. Então, escolher... quando você escolhe estudar para concurso público, você escolhe vencer pelo trabalho e pelo estudo, não só pelo trabalho. Então, eu optei por estudar para concurso público numa área que não era definitivamente uma área
que eu tinha alguma facilidade, né? Mas olhando o cenário, você vê um monte de gente que às vezes teve uma condição boa em determinada época da vida e depois perdeu tudo. Gente que tinha bons empregos, foi demitido e nunca mais conseguiu recolocação. Isso eu vi inúmeras histórias. Eu lembro de um rapaz, ele era tesoureiro do Banco Bradesco. E já vou dar o nome e sobrenome do banco, enfim, patrocina a gente. E ele era tesoureiro do banco, era um cara extremamente correto. Tal. Num episódio ele foi sequestrado. Um sequestro relâmpago para tentar abrir o cofre lá do banco. E diz que no banco, naquela época, tinha uma premissa que se acontecer qualquer coisa desse tipo, eles te desligam. Ele não tinha ligação nenhuma, tá? Ele foi completamente vítima. Tentaram assaltar, acho que até nem conseguiram assaltar, mas ele teve sequestro relâmpago e ele já tinha 25 anos de banco. Assim, demitiram o cara. 25 anos de banco. Aí ele vai mandar o currículo dele para ir nas empresas. Ele só tinha feito isso a vida toda. Ele só tinha sido bancário. Só tinha sido bancário. O que você tem de currículo? O que você fez? Não, bancário. Curso? Curso não sei o que, CP10. Tudo relacionado a banco. E banco já não ia contratar mais ele, porque a idade já é mais avançada. Aí pega um moleque muito mais barato. Enfim, esse cara estava vendendo doce na porta da escola. Nenhum demérito em vender doce na porta da escola. Assim, eu, por exemplo, compro pipoca direto desses pipoqueiros de porta de escola, dá um cheiro bom aquela pipoca. Mas imagina para a cabeça desse cara, sei lá, ele tinha uns quase 50 anos de idade, de repente perdeu tudo, não consegue arrumar emprego, o currículo dele que era muito bom para estar no banco depois de mandado embora, num fato alheio ao controle dele. Então isso é uma lição que a gente tem, né? Quando você opta por estudar para concurso público, você está abrindo mão de várias dificuldades que eventualmente podem ocorrer e vencendo pelo esforço, pelo trabalho, que eu acho que é o que pode mais, o que deixa a gente mais, vamos dizer, orgulhoso de si, né? Vencer pelo estudo, sem padrinho, sem favorecimento, sem sobrenome, só e aquele esforço. Negócio meio, eu fiz, foi gostosinho? De longe. Gostosinho não é a palavra. Foi. Mas eu fiz, entendeu? Não tem ninguém para te dizer, olha, você está aí por mim. E isso não devo nada para ninguém no sentido arrogante, mas é no sentido de não ter o rabo preso mesmo. Eu entendo exatamente isso. Fez porque tinha que fazer. E aí você fez a prova do MP, conseguiu essa classificação, porque não chegou a ser nomeada. E de lá para cá, porque isso aí é 2022, né? 23. A 23? prova foi em 2023. Março de 2023. Tá, comecinho de 2023. De lá para cá, porque agora nós já estamos em 2026, no momento que a gente está gravando aqui. Então, inclusive, você estava falando no sentido do tempo que correu, a gente ficou aí a parte da pandemia que travou, também deu uma travada, né? Isso. Eu continuei fazendo alguns concursos, inclusive do TJ Militar, que teve... Sim, eu vi aí, que você foi classificada, habilitada. E quando foi em janeiro de 2024, eu fui chamada mais uma vez, que foi o número 2 aí, né? Que foi em São Bernardo do Campo. E aí, na noite que eu tinha aqui naquela entrevista que você vai ver a lista de documentação para entregar e tal. Sim. Da entrada nos documentos para posse. Eu comecei a sentir um negócio assim, tipo... Não era um não quero explícito, mas era um incômodo terrível. O meu notebook estava na página do Diário Oficial, e eu olhava aquilo, era como se fosse uma citação criminal, porque era uma coisa muito ruim. Falei, cara, como é que pode? Eu estou sendo convocada. E como é que eu posso estar me sentindo desse jeito? Então, a sensação era muito ruim. E aí eu fui fazer uma oração da hora de dormir. E aí eu decidi. Falei, não vou. E aí eu dormi com um ponto de interrogação enorme na minha cabeça, porque eu fiquei, por quê? Por que não vou? Por quê? E não consegui uma explicação, mas a minha decisão, quando eu decidi, assim, tipo, estava decidido, sem nenhum acho, não vou. Eu senti um alívio absurdo. Olha só. Tipo, parabéns, era isso mesmo, entendeu?
o meu eu. A sua decisão era essa. O meu eu acolheu... A sincronicidade, Deus, estava apontando que a decisão foi a que você tinha que tomar. Sim. Na verdade, eu acho que não era Deus, não, era eu mesma. Tipo, eu tava muito me sentindo bem com o meu não. Abracei o meu não com amor e carinho e tava tudo certo. Mas, assim, a inquietação era com o porquê. Cara, você estudou. Foi lá, fez a prova, foi aprovado, está sendo convocado. Por que não? Esse para qual concurso foi? Para a Prefeitura de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. E aí passou uma semana. Meu marido ficou doente. E assim, eu cuidei dele durante 6 meses. Isso foi em janeiro de 2024. Ele tomava medicação no catéter 3 vezes por dia. Então, ia a enfermeira para aplicar, para fazer a aplicação da medicação, às 6 da manhã, às 14 e às 23. Ele não andava, eu andava ali, circulava, andava por ele, por mim, o dia inteiro. O que ele teve? Literalmente o dia inteiro. Ele pegou uma bactéria. E aí ele teve que fazer... Foi um negócio muito assim. Pegou a bactéria, foi lá para ver o que ele tinha e já fez uma cirurgia. Foi tudo... Na mesma... E aí, ainda bem que eu não fui lá, porque não haveria possibilidade de conciliar as duas coisas, porque eu dormia por volta de 1h30 da manhã e 5 horas eu estava de pé. Nossa. Então... Ainda bem, né, que eu não fui tomar posse. Ainda bem, sei lá se ainda então, bem. Mas é nisso que eu falo. Naquele momento foi a sua decisão e você ficou segura. Mas, ao mesmo tempo, a sincronicidade, né? Já tinha algo no seu plano ali que iria acontecer e essa decisão tinha que ser tomada da maneira que você tomou, porque logo depois ia ter uma... E não foi uma coisa assim com clareza, vou fazer por isso. Eu não tinha a menor ideia. Não, claro. Eu simplesmente não vou. E o que me deixou surpresa foi o bem-estar, o alívio, aquela coisa de isso mesmo. Não era para ser. E eu não fui e não senti peso nenhum por isso. Muito pelo contrário. E aí, quando foi em junho, ele recebeu a alta tal da cirurgia, estava tudo certo, ele pegou pneumonia. Assim, em seguida da alta. E foi um troço muito complicado, porque esse primeiro período aí da cirurgia e tal, que era uma coisa de alto risco, aquela coisa assim de, cara, 80% das pessoas que pegam essa bactéria vão a óbito, e ele estava lá nos 20%. Estava tranquilo. Então, sabe quando você está assim, ufa, passou, né? Passei na consulta da infectologista com ele, e estava tudo certo, fez os exames, estava tudo beleza. Aí veio essa pneumonia, acho que até pelo fato de estar com a imunidade baixa, né? E ele teve febre na terça-feira, no domingo ele faleceu. Uma semana assim. Nossa. Então não tem como você falar, não, você estava preparado, porque preparado nunca se fica, né? Porque... Por causa dos 6 meses. Não, foi um momento que a minha guarda estava relaxada, estava no chão. Deu tudo certo. Porque eu falei, tipo, cara, agora ufa, né? Passou, acabou e tal. E nesse tempo era uma coisa tão doida. O João Pedro estava fazendo o estágio na Band News. E ele fazia parte da noite. Então ele chegava tarde pra caramba em casa e era um horário bem doido dele também, assim. Tipo, ele chegava muito tarde e saía muito cedo para a faculdade. E muito longe uma coisa da outra, sabe? Uma logística bem doida. Então, isso me fazia também correr muito para dar conta das coisas, para deixar tudo organizado, para não atrasar ele. Ou para facilitar um pouco mais para ele. Então, era uma corrida doida. Então, quando chegou aí nesse momento de junho, eu fiz a inscrição no TJ, que saiu em maio, o edital. E eu fiz meio assim, vou fazer para garantir de não esquecer. Deixei o boleto lá piscando para eu pagar e não esquecer da inscrição. Uhum. Mas assim, meio na correria do dia ali. E quando veio a
a alta, a minha guarda baixou 0, falei, agora está tudo certo. Então, quando ele teve a febre, eu falei, perto de tudo que ele passou, o que é uma febre? Entendeu? Tipo, daqui a pouco a gente vai resolver. E passei aquela semana ali com ele e tal, não sei o quê, vamos lá no médico para ver e tal, não sei o quê. Ele, não, é sinusite, tá tudo bem, eu conheço os sintomas e tal. E foi indo até o ponto que, no domingo, eu fui com ele pro pronto-socorro e, no mesmo dia, no domingo de noite, ele faleceu. E aí, cara, pensa num capote assim. A sensação que eu tive foi que algum troço bateu em mim e eu fui capotando, não parava mais. Assim, de sentir sensação de tontura durante alguns dias. É engraçado que eu tremo ainda para falar disso. É muito recente. Eu sinto o corpo todo tremer. Passei pelo processo do luto e era complicado porque tinha o João Pedro, né? Foram 2 momentos assim bem difíceis. O momento que eu recebi a notícia e foi um negócio assim tão doido, cara. É difícil você processar assim, tipo, como assim você acabou de falar com a pessoa? Eu entrei no lugar onde ele estava algumas vezes. Na última vez que eu entrei, o médico falou, a gente vai ter que entubar, porque ele está com muita dificuldade na respiração e isso pode impactar o coração, ele pode acabar tendo uma parada cardíaca. Então, eu preciso que você espere lá fora que a gente vai preparar ele. Mas assim, tipo, eu estava conversando com ele, ele ainda falou assim para mim, ele me chamava de Prê. Ele falou para mim assim, Prê, você acredita que eu tô com pneumonia nos 12 pulmões? Tô parecendo meu pai, pô. Porque o pai dele estava com pneumonia. Uns dias antes. E aí, eu conversando ali com ele, falei, tipo, fica tranquilo, você já teve que passar por esse processo com a cirurgia. Você já sabe como que é, não é nada desconhecido. Então, é uma coisa que você até consegue administrar aí na forma de sentir isso tudo, né? Conversei com ele, tentei deixar ele o mais tranquilo possível, e aí eu tive que sair. Aí eu saí, e eu lembro que ele ficou sentado assim na cama e olhando assim para baixo. E eu fui saindo. Quando chegou perto da porta, me deu um sentimento assim, meio saudade, uma coisa, sei lá. E eu peguei e virei para trás. Eu olhei para ele, ele estava ainda assim. Aí eu fiz assim, psiu. Aí ele olhou para mim. Eu falei, estou te esperando lá fora. E fiz assim. Aí eu saí. E no final das contas foi como eu acabei me despedindo dele. Eu fiquei lá fora até ter um outro 5 minutos e tentar entrar de novo. Pelo incômodo que eu estava sentindo. E aí uma pessoa falou que ia chamar o médico. E a cabeça da gente é um negócio engraçado, assim, tipo, cara, registra uns pontos muito X, assim. O médico veio e abriu a porta, ele abriu a porta, se afastou para eu passar e fez assim. Na hora que ele fez assim, eu falei, eu já vi isso. Foi a mesma coisa, igualzinho, mas igualzinho. Era como se fosse um retrato do que eu tinha passado com a minha mãe no dia que a minha mãe faleceu. Foi muito igual. Quando ele fez isso, já me deu um negócio assim, mas sabe, eu falei, nada a ver, desencana. E durante o tempo que ele estava ali falando, eu ficava ali na dualidade do anda logo, termina logo de falar, porque eu vou lá ver. E, ao mesmo tempo, não termina, não. Porque eu já sei qual que é o final dessa narrativa. E depois sem diluir isso tudo, eu tinha que ir para casa e contar para o João Pedro. Nossa. E eu não queria chegar. Caramba, como doeu. Eu não queria chegar nesse ponto, sabe?
Você fica se perguntando, tem um jeito de parar tudo aqui para eu não ter que ir lá? Quando eu cheguei em casa, eu tinha falado com o João Pedro um pouco antes. Falei para ele, filho, eu estou aqui desde cedo e eu estou sem comer. Faz um macarrão rapidinho, assim, tipo, nem precisa caprichar. Porque é tarde e eu não como depois das 6 horas. Eu janto às 6 e depois eu não como mais. Né, Matheus? Então, eu fiquei pensando, escola de hábitos. E eu cheguei em casa, ele tinha ido fazer o macarrão e deixou a televisão ligada com o som alto, porque ele estava acompanhando um jogo que estava acontecendo, que ele ia desenvolver um texto, alguma coisa assim. Aí ele disse que estava lá lavando louça e ele sentiu um sentimento esquisito. Ele desligou a torneira, foi para a sala, desligou a televisão e ficou sentado na beiradinha do sofá. Então, quando eu entrei em casa, a cena que eu vi foi ele sentado na beirada mas bem na pontinha do sofá. Não era uma coisa assim que ele estava assistindo televisão, sabe? Assim, recostado, ele estava bem com a perna aberta, as mãos assim penduradas, né? E na mão direita estava o pano de prato, assim, ele segurando e olhando para o chão. Eu abri a porta devagarinho e ele estava nessa posição, com tudo desligado, no escuro. E eu olhei para ele e ele me abraçou e chorou. Eu não falei nada. Eu já sabia. E aí a gente ficou ali durante os dias, um tentando não sofrer para não impactar o outro. Então foi um processo difícil no sentido de viver o luto, sabe? Assim, a gente não conseguia para não impactar o outro. Tentando ser forte para não enfraquecer o outro. Não acho que foi uma boa forma de lidar, porque a gente levou muito tempo para dissolver isso, né? E neste mesmo lugar foi que eu passei a estudar. Que eu te disse que eu trouxe as coisas do lugar que eu tinha de estudo, que eu tenho lugar de estudar mesmo, assim. E eu trazia tudo para a sala, aquilo que eu ia estudar no dia. Teve uma hora assim que tinha pilhas de coisas que eu ia estudando. Não era a melhor forma. Eu sabia que impactava até no rendimento, que já não era lá muita coisa, mas era a forma que eu conseguia estudar. E era porque eu tinha a sensação que em algum momento no sofá fica aqui, a minha porta de entrada da sala fica aqui. Então eu tinha a sensação que em algum momento a porta ia abrir. E aí eu estudava ali, aí ficava até tarde. Eu tive que reaprender a estudar, eu tive que reaprender a dormir, eu tive que reaprender a comer. Eu colocava alarme para conseguir. Não sentia fome? Não. Eu colocava alarme para comer. O processo de sono ficou bagunçado tudo de novo, que já tinha ficado lá da minha mãe. Mas era necessário estudar, né? Era necessário fazer alguma coisa. Não podia parar. Aí um dia eu fui lá no espelho e falei pro monstro: alivia, me espera só um pouco. Eu não vou parar, só estou dando uma estacionadinha. E aí, eu lembrei da frase que você disse, que foi: mesmo que a pausa seja longa,
Não pare. Quanto mais tempo você ficar parada, o monstro vai crescendo. Mas mesmo que a pausa seja longa, não pare. E aí eu não parei, Matheus. Cheguei aqui. Linda história. Eu não sei nem o que eu te falo, Selma. Não sei nem o que eu te falo. Isso era 2024. 4. Ele faleceu em junho. Eu voltei a estudar em julho. Ele fazia home office. Então, como eu estudava numa mesa, ele ficava na mesa da sala e o João Pedro usava a mesa no quarto dele, a mesa que ele tem no quarto. E aí eu não desmontei nada. Então eu ficava, mesmo com o notebook, a mesa dele montada de trabalho, eu ficava no sofá com as coisas dele lá. Porque eu não tinha coragem de tirar. Eu sabia que em algum momento eu ia. E eu não queria forçar, eu já tinha coisa demais para forçar. Falei, a hora que der eu vou lá e desmonto. Não vou mexer, e deixava lá. E aí eu estudava lá na sala, num cantinho, assim, tipo, num empilhado de material. Você foi casada há quanto tempo? 25 anos. E aí, o que aconteceu? A prova foi em setembro. Eu fui lá, fiz a prova, mesmo estudando assim, mais ou menos, eu fiz 70 pontos. E aí a prova foi anulada. Aí teve a reaplicação. A reaplicação foi em novembro, na semana do meu aniversário. Era uma semana que eu chorava e depois chorava de novo. Era meu primeiro aniversário. E, assim, a minha preocupação era como que vai ser quando for meia-noite do dia 18, do dia 19. Porque ele sempre fazia na virada. Era a comemoração, começava sempre à noite para quando chegasse o dia 19 já estar em comemoração. E aí eu falei, e agora, como que vai ser? Quando eu fui fazer a prova, eu estava muito, assim, tipo, sabe? E aquilo que eu te falei, eu percebi, era muito nítido que eu estava devagar, que eu não estava rendendo. E eu falava, não, agora eu vou acelerar. E quando eu vi, eu estava lá de novo, no mesmo ritmo, sabe? E aí eu caí 9 pontos, fiz 61 pontos. E a nota de corte da cota era 54, 56. Só que eu não anexei o documento, o RG. Por causa que, na época de fazer, anexar e tal, só foi complicando e piorando mais as coisas, e daí nem lembrei disso. E não mandei. Então, assim, eu consegui ser aprovada 2 vezes e não ser oficialmente aprovada. E aí, de novo, foi um negócio assim, tipo, cara, agora deu, né? Eu acho que eu não tenho mais por onde, não. Aí me deu, assim, a sensação de... Eu fui estudar, assim, tipo, antes que completasse um mês. Porque foi assim, em junho, meio de junho, e no começo de julho eu estava estudando. Eu falei, eu fui no limite do que eu conseguia. Eu acho que agora não vai mais dar, não vai ter jeitão. E aí eu olhava para o material para conseguir começar a estudar, eu pensava assim, tenho que trocar o tapete do Brutus. Tenho que lavar a água do pote. Arear uma panela. Arear a panela. Tô boazinha de fazer uma faxina, sabe assim? Tudo era bom, menos abrir aquilo. Falei, eu não consigo mais. Mas eu falei, faz o seguinte, faz só o que dá.
Faz pelo menos uma questão, né, Matheus? Só abre aqui. Faz pelo menos uma questão. Não dá para estudar? Tá sem saco de assistir a aula do professor? Nem acelerando, não dá? Faz questões. Ele falando. Faz. Faz questão. E aí eu comecei a fazer uma questão aqui. Ai, tá chato. Mudava para outra. E aos pouquinhos fui pegando ritmo. E aí fiz a prova do dia 25 de dezembro. Com direito a quase um sequestro de Uber, né? Ela me contou essa história. E aí consegui fazer a prova. Com medo, mas assim, eu aprendi a fazer aquela coisa do... Como é que é? Você só está estudando de verdade quando você sabe a resposta certa e o erro das outras 4. Né, Matheus? E aí eu comecei a fazer isso. Tanto que eu faço isso, eu falei para a Lorena, eu faço isso na prova. Eu sei o erro nas questões. Então, assim, eu não tenho dúvida da capacidade, eu não tenho dúvida de que eu consigo ver o coelho. Eu não tenho dúvida de que eu consigo repetir o resultado da prova de 2024 e até melhorar, e até mesmo o de 2025. O que eu tinha comigo era tipo uma dívida invisível, sabe? É como se eu não pudesse conseguir. Era um limite, daqui você não pode passar. Mas eu não tenho mais. Posso sim. E qual foi sua nota no fim desse concurso? 6,29. Eu fiz agora 6,29. E aí já fez você falou que foi semana passada, foi a como é que chama? Heteroidentificação. Heteroidentificação, já fez agora. Já fiz. Aí anexou tudo, os documentos certinho? Anexei, tá tudo. Essa parte de anexar o documento, cara, você não tem noção quantas vezes eu fui lá ver. Deixa eu ver se anexei mesmo. É bom. Eu fui, anexei tudo. Eu tinha um pouco de dúvida na redação. Fiquei bem assim na redação. Você foi super bem, né? Eu fui bem. Muito bem. A Lorena me falou, acho que foi 35 e 29. Muito bem. Eu fui bem na redação. E eu estava mó insegura com a redação, por causa que... É que ela não sobe classificação, né? Ela é eliminatória. Ela só é eliminatória. Mas eu estava preocupada porque... Sobre, né? Melhor sobrar. Melhor sobrar. Aí eu estava preocupada, porque eu fiz assim... eu deixei por último. Já estava... Cansada. Nossa. A gente sai exausto, né? Eu já entrei na prova cansada. Entrei na prova, fazer a prova cansada. Isso eu não te ensinei, não. Eu sempre bati nessa parte aí. Não, também. mas eu fiz exatamente o que eu faço isso. De decidir tudo antes. E não deixo nada, absolutamente nada para decidir. Só que eu peguei um Uber que não era de São Paulo e errou todo o caminho. E que não queria parar o carro para eu descer e vou chamar o outro. Nossa. Por isso que eu falei que quase um sequestro. Que eu contei para Mas ele conseguiu chegar, ele conseguiu Consegui, mas foi assim, eu desci, perdi um tempão ainda para conseguir o outro. Estava com espera de 7 minutos. Nossa. Nesses 7 minutos eu quase tive uma coisa. Aliás, acho que eu tive várias. Eu cheguei lá, foi assim, tipo, eu entrei e fechou o portão. Foi um negócio... Então, quando eu cheguei na redação, eu já estava assim, tipo, cara, ainda tem que contar uma história. Difícil. Aí eu fui lá, escrevi e falei, quer saber? Deixa fluir. Já estou aqui mesmo. Aí fiz a redação e, assim, fiquei com um pouco de medo, porque como fiz por último, cansado pelo processo da prova. Dá medo. Mas sempre dá medo. A prova do TJ é uma prova, né? Cansativa. Nossa. Sem questões, muito texto. Tira a alma agora. Tira a alma do corpo. Sai de lá, não consegue perguntar assim, você quer com um copo d'água ou um refrigerante?
você decidir nada, nada. Pega qualquer um e me dá aqui, só não faz eu pensar. Não, olha, A gente se me perguntar porque a água refrigerante, eu falo, o que é isso? Porque eu não tenho condição não de dá saber nem o que condições, que é. eu assim, não... E aí eu falei, não sei como que foi aquela que saiu essa redação, mas deu tudo certo. Eu achei assim, na hora que eu vi a nota, eu falei, caramba, Muito bem, muito bom. que bom. É. Das histórias que a gente contou aqui no podcast, a gente contou várias histórias. E claro, eu acabo tendo, porque é a história daquelas pessoas improváveis, eu acabo tendo contato com muitas histórias, mas de longe a sua, pela dramaticidade do que você passou, é uma das que eu considero mais difíceis de se manter estudando por tanto tempo. Você passou o que normalmente você já tinha uma rotina cheia, independente disso, tudo que você passou, você já tinha uma rotina difícil, morando em São Paulo, tudo é longe, é o que você falou, 2 horas para cá, 2 horas para lá. E aliado a isso, você teve 2 perdas que, enfim, diria que desmoronam a vida de uma pessoa, né? E você ainda assim conseguiu continuar estudando, continuar com o seu objetivo em mente, né? E o concurso que você queria em mente. Então, assim, a gente aqui só pode te parabenizar pela trajetória, que essa história sua sirva de exemplo, né? Eu não digo lição não, porque eu acho que quem está nessa condição não tem que ter lição, mas tem que ter bons exemplos, né? Então, alguém que perdeu um familiar que está assistindo aqui agora, que eventualmente teve que lidar com isso, né? Com o luto, com a perda de alguém, e que está sem caminho, está achando que não tem caminho, não tem para onde ir, que eles possam pegar a sua história de exemplo, não porque eu acho que só tem esse caminho, né? Mas porque eu acho que, de alguma forma, esse resultado ele veio para parabenizar todo o seu esforço, né? Para retribuir todo o seu esforço nessa jornada e também de não ter desistido, né? E mais que isso agora, é reconfortante você saber que batalhou na situação mais difícil e venceu, né? E venceu, como você mesmo falou, né? Sem depender, sem ter rabo preso com ninguém, com seu esforço e na situação mais difícil. E isso vai servir de exemplo para você. Com certeza o João Pedro também vai beber nessa história, né? De falar, pô, minha mãe estudou na situação mais difícil que a gente viveu e ainda assim ela estava lá sentando, não conseguiu estudar no meu lugar, trocou de lugar para estudar. Então é simbólico para sua família, né? Quando a gente muda e toma uma decisão, eu não sei se tem irmãos, irmãs? Aí sobrinho, entra todo mundo, que eu imagino que vão assistir provavelmente o episódio aqui, e aí todo mundo vai ter uma história de alguém, de uma vencedora, né? Para contar. História de uma vencedora. É tão esquisito escutar isso, sabia? Vencedora. Mas é isso que a gente que está de fora enxerga. Você só viu as batalhas, né? E fez o que você achou que tinha que fazer naquele momento. Agora a gente está de fora e fala, caramba, olha aqui, olha a coragem, olha a força de vontade, né? Olha a disciplina. Então, para a gente que está de fora, é um vencedor. A vida devolve, né? Ela vai sempre devolver. E eu acho que o resultado, né, da sua aprovação é a devolução de tudo que você abriu mão, de tudo que você passou, da sua resiliência, da sua força de vontade, de enxergar onde você queria chegar e não deixar, mesmo com tanta coisa. E aí a gente, às vezes, fala com pessoas, né, que por tão menos do que você passou, desistem ou acham que não é para elas. E isso, acho que só reforça, né? Para você que está aí reclamando, Procrastinar reclamando, né, Lorena? Exato. Para você que está aí nesse momento, né? Tapa na cara, você repensar se vale a pena você reclamar. Esfrega, levou um pequeno esfrega agora. Não é isso. Além, é aquilo que eu disse, eu acho que a clareza de querer. Vontade a gente tem toda hora. Vontade de acordar mais magro, vontade de acordar rico, vontade de um monte de coisa. Eu tenho sei tudo. Então. Mais magro nem tá. Não, mais magro. Não, mas vontade de acordar com aquele shape saradão. Isso, essa aí eu tô tendo. Então, é vontade, mas assim,
Não faz não, né? Quando é de verdade, quando a sua vontade vem lá de dentro, você sabe que ela tem um custo e você fala, eu pago. E sem você saber qual que é o custo, entendeu? Não é assim, condicional. Eu pago só se for X. Tipo, eu pago. E eu acredito que a vida, de uma forma geral, funciona dessa forma. Ela te espiona para ver o que você está querendo e o que realmente você está disposto a entregar. E quanto à mentoria e o método em relação a todo esse período, eu acho que funcionou, falando de uma forma lúdica, como se o baú, todo ser humano tem lá o seu baúzinho. E cada frase dessa aí eu não falei por falar, é de verdade mesmo assim. Eu fui guardando essas coisas que me impactaram, como a história do Buster Douglas, que eu achei assim. Já usei em diversos momentos na vida, inclusive com o João Pedro. Eu acho que ele te odeia. Mentira, ele te odeia, não. Um abraço pra você. Ele gosta de você. Já sei que você está em Itajaí, né? Aí sim, é vida boa. Então, assim, eu fui pegando essas coisas e colocando dentro desse baú. E cada vez que eu estava naufragando, eu procurava lembrar de alguma coisa. Ia lá no baú e catava aquilo que estava me servindo para o momento. E essas coisas é muito engraçado, mas não é lembrar, porque eu não fiquei pensando nisso. Tudo que eu falei aqui foi é porque está dentro, é espontâneo, é porque está em mim e é uma coisa que eu guardo. E eu tenho muita certeza de que está muito bem guardado. Que bom. Eu acho que eu vou colocar a Selma para dar as próximas mentorias. Ela está lembrando as coisas que eu não estou lembrando. Eu acho melhor. As próximas mentorias, a Selma que vai estar lá. Pelo menos, você precisa ficar pelo menos com um ponto. Ela vai me ditando, ó, fala isso agora. Lembra daquela que você tem assim? Eu falo, como que é mesmo? Eu não lembro dessa história. Eu tenho certeza que ele vai procurar essa história aí de novo e vai contar de novo. Pois é, eu vou fazer isso, porque já que é uma história... Eu lembro da história, mas eu já não lembro com detalhes. Mas eu acho que vale muito a pena. Às vezes no dia, às vezes eu leio alguma coisa e tal. Mas eu conheço a história do Buster Douglas e do Mike Tyson. Na época que o curso não tinha ainda os PDFs e material, eu lembro que depois da mentoria, eu sempre dava um feedback para ele. Verdade, eu lembro disso. Eu sempre dava como que você está hoje, como que foi hoje. Eu sempre dava, toda vez eu dava um feedback para ele. E teve uma vez... E agora no final eu tava tendo mentoria... Você chegou a ter mentoria com o Ivan? Você assistiu as mentorias do Ivan? Não. É isso também, separar as coisas, né? Quem é Ivan? Meu Deus, eu sabia. Eu não fiz nenhuma vez. Não sei como que é. Tá. Eu lembro que uma vez o Matheus estava assim, meio diferentão na mentoria, assim, né? E aí eu mandei uma mensagem para ele, tipo, o que você tem hoje, né? O que você comeu hoje? E aí, tipo, conversando, falando... E aí ele, o que foi? O que você notou? Aí eu falei. Aí ele falou assim, é porque um pouco antes de começar, eu fiz eu simulei, porque o meu objetivo é dar palestra. Você me falou isso. Verdade. E aí ele fez uma espécie de um simulado antes e ele entrou meio que na pilha do que ele tinha feito. E estava muito diferente a mentoria. Uma palestrinha. Aí... Mentoria palestrinha. Me dá um oi aqui no WhatsApp. Eu perdi os contatos porque estava na conta da empresa. Me manda um oi aqui que eu quero ver se eu tenho as mensagens que a gente trocava. Depois, você tem meu contato ainda ou você não tem mais? Não lembro. Manda o meu contato para ela, porque às vezes se ela mandar um oi para mim, às vezes eu... Ou se eu adicionar aqui, será que aparece? Eu fico na dúvida se eu adicionar os... Não, coisas que depois a gente resolve aqui. Já acabando a Achei que você quisesse falar agora. Não, eu queria era ver depois, mas porque senão eu vou esquecer, porque ultimamente estou esquecendo de tudo. Ó, então, Selma, vou te... Idade, não é idade, já tá lembrando, ela não é velha que eu. Não é idade, é sua cabeça ruim, não.
Porque olha, porque eu ainda falava, tá vendo, Matheus? Eu falava que eu adotei ele, olha só. Verdade, eu lembro Da de você falar idade, né? isso, Ó, então eu vou te entregar uma placa, como eu disse, das histórias mais bonitas que a gente tem de disciplina e de perseverança. Então, muito merecido para você colocar lá um símbolo, né, da nossa longa parceria. Então, disciplina e liberdade, essa plaquinha também para você colocar. Obrigada, gente. Coração pulando. Que bom, fiquei feliz de te receber aqui. Obrigada, nossa, gente, eu recebendo essa plaquinha, cara, mentira, não tô acreditando. Essa é bonita. Vou precisar ir lá no meu espelho da verdade, colocar assim, sabe? Toma. Nossa, não tô acreditando. Que bom. E muito merecidíssimo, né? Uma das, talvez, das placas mais merecidas aqui que a gente entregou até hoje. Não tem placa mais merecida, cada um tem sua jornada, mas a sua história realmente é muito impactante. Agradecer a Lorena Fônega, que agora deve estar partindo para onde? Ponte Aérea. Já não é aqui. Só Deus sabe. Franca. Você já tinha vindo em Franca alguma vez? Não, primeira vez. Eu acho que a Lorena também não fica muito mais aqui, não, porque agora ela quer. Ela tá meio turista aqui. Tá turista, Ele não deixa. Não dá tempo. Direto, onde é São Paulo? Tô em São Paulo resolver. Ela não dá. Quem me dera. Quem me dera. Eu vou pegar as mensagens aqui, vou fazer um expose aqui, mostrar. Mas, enfim. Mas eu vou começar a visualizar isso, quem sabe, né? É isso. Vai dar certo. Né? Mas Deus não vai deixar. Não deixa. Não vai deixar. Vai ficar o tempo todo, cadê? Então, despede aí Agradecer suas considerações. por você ter vindo, né, de longe, passou um perrenguinho aí na estrada ontem. Aí. E eu preocupada que ela não chegava, e eu assim, e aí? No meio da mentoria, você chegou? Foi. Agradecer por você ter vindo compartilhar essa história. Eu não queria, vou falar, ela não queria gravar nenhum depoimento. Não. Verdade. Aí eu falei pro Matheus, ela não quer gravar um depoimento, como é que eu vou conseguir trazê-la pro podcast? Não queria mesmo. Mas bom, agradecer de você ter vindo, de ter compartilhado, porque isso é muito importante. Igual eu falei, tem gente aí reclamando com a vida bem mais tranquila do que a sua, né? Que você passou, e reclamando que não tem tempo, que não consegue, que não dá, né? Procrastinando. Então, que fique aí a sua história para todo mundo ver que é possível e ver que é como você... Todo mundo é igual o Matheus falou, cada um tem a sua dificuldade, ninguém é igual a ninguém, mas a gente acha que tem uma coisa em comum que todo mundo pode fazer, que é ressignificar aquilo que está acontecendo. Tudo a maneira, é o seu olhar, né? Como você olha para aquilo, ou aquilo, o copo está meio cheio ou está meio vazio, e a maneira como você vai ressignificar isso e fazer com que isso te fortaleça para conseguir o seu objetivo, né? E não fazer com que isso te apague e falar, eu não sou capaz. Eu acho que a sua história vem para mostrar isso, que mesmo diante de tanta dificuldade, é possível, desde que você realmente queira e ressignifique isso e use como força, como combustível para conquistar o seu objetivo. É isso, obrigada. Nossa, é muita emoção. Bom, então é isso. Quero te agradecer por ter vindo até Franca para contar um pouco da sua história, conhecer a Brabo, já que você é quase fundadora, né? Quase fundadora. Então, conhecer a empresa. Agora, por sorte, não tem, né, professor aqui. Por azar não está tendo professor, às vezes eles vêm gravar e tal. Mas para que você... Mas já conhece todo mundo, né? Foi todos os alunos. Os alunos já conheceu todo mundo, verdade. Todo mundo, não faltou nenhum presencial. E te agradecer pela história, por ter confiado em mim, né? Eu sempre volto um pouco na minha história e aí vejo alguém que de alguma forma aproveitou ou usou os conselhos que eu dei com as minhas inseguranças, começando com as minhas dificuldades, mas que praticamente é o que eu penso, assim, é quase fundadora disso aqui, né? Eu só me tornei, né, o Matheus, aí, o brabo dos concursos, porque eu fui aprendendo e pessoas foram confiando e foram acreditando e a história se escreve dessa maneira, né? Não tem como eu impor para as pessoas que elas acreditem, que elas confiem, que elas estejam... usem os conselhos, mas quando isso acontece, aí a coisa realmente se realiza, né? O professor se realiza no aluno, né? Essa que é a verdade. Então, a sua história, eu pego um pedacinho, o mérito é todo seu, mas eu pego um pedacinho para me fortalecer e continuar trazendo e tentando fazer a diferença para outras pessoas que também estão na batalha para concurso público. Então, a sua história é um espelho que reflete, de certa forma, um pouco do que
da minha história, né, de mentor para concurso público. E te parabenizo novamente pela conquista e espero que você possa desfrutar daqui para frente do seu cargo, da segurança que isso vai te proporcionar e principalmente do mérito que é seu por direito, né, e por conquista. Agora sou eu que estou sem nenhum verbo. Eu agradeço muito a oportunidade. Agradeço por esperar passar o pânico, porque realmente me deu. E assim, lá nos primeiros episódios, como eu disse que um dia estaria aqui nessa cadeira, e me lembrar disso foi o que me trouxe aqui, porque eu estava realmente com medo, eu sabia que eu não ia segurar minha onda, que ia... Emoção, né? A gente simplesmente não segura. E é muito difícil tocar nesses assuntos, é muito difícil olhar essa trajetória das renúncias, daquela coisa de você passar, às vezes, meio que passar por cima de você e falar, não, você vai sim, tem que ir, sabe? É bem difícil olhar para isso e não sentir nada, ou achar que está tudo bem, que foi normal. Mas... eu agradeço de verdade, assim, pela oportunidade que vocês me deram de vir aqui, porque é como amarrar uma ponta na outra, sabe? Eu vim aqui amarrar o final de lá onde tudo começou. E eu comecei a aprender a estudar pela primeira vez, assim, foi com você. Eu decidi te acompanhar no dia que eu recebi uma mensagem, assim, boa prova, que foi na prova de 2018. E eu achei aquilo assim tão legal, assim, no sentido do todo mundo meio só e meio, o que eu estou fazendo aqui? Que eu estava fazendo uma prova longe de casa e era a primeira. E eu falei, puxa, que legal. Foi um ponto muito positivo naquele momento, assim. E de lá para cá eu não te larguei nunca mais. Até, como eu falei para ela, até meio que sem saber o que estava acontecendo. Ele está indo, eu vou. Assim, na base da confiança pela pessoa que você é. Eu sempre te disse que você é uma pessoa que, além de inspirar, é uma pessoa que passa muita credibilidade. A sua retórica é muito boa. E eu acho que coisas do tipo escola de hábito, você não deveria ter o direito de parar. Então, essa aí era... Vai, toma. A escola de hábito era um projeto tão difícil engajar as pessoas nisso, sabia? Porque todo mundo quer melhorar na vida, quer passar no concurso, quer não sei o quê. Mas quando você fala para a pessoa que ela vai ter que parar de beber, que ela vai ter que dormir no horário, comer no horário, ela não quer. E uma coisa, às vezes, depende da outra, né? Que precisa de energia para estudar, fazer as coisas. Então, eu sentia muito essa dificuldade de engajar as pessoas. Então, não sei se você vai lembrar, na escola de hábito, cada vez tinha menos pessoas participando. Então, chega um momento que você fala, eu acho que eu estou falando aqui, mas não estão querendo. É a história de tentar dar conselho para quem não está querendo. Então, e aí mas eu senti essa dificuldade. Mas deve ter um público que provavelmente gostaria. Deve não. Existe o público que quer. É uma boa ideia. Que está esperando alguém para nortear. E eu acho que você é muito essa pessoa. Eu lembro que lá no começo, você fazia muitas parcerias. E aí... você falava assim, vamos começar a mentoria com X. Aí, daqui a pouco, aparecia você com aquele X e mais algumas coisas. Daqui 15 dias, a gente vai tentar implementar tal coisa. Aí você vinha com aquela coisa e mais alguma coisa e uma ideia. Entendeu? É assim mesmo. Ainda está assim, não mudou muito. Não mudou. Só que agora ele fala só comigo. Entendi. Não vai lá na mentoria, entendeu? Entendi. Eu falo na mentoria, ela acha ruim. Você fala antes as coisas na mentoria, eu fico sabendo, ela acha ruim. Mas já era assim. Aí, e assim, por isso que quando fez o upgrade da E360 para 2.0, eu não tinha noção, porque eu estava lá no meio da loucura, não tinha noção do que se tratava. Vambora. E eu falei, vou. E aí eu estava falando para a Lorena, uma menina que trabalhava comigo, falava, não sabe nem o que está pagando, vai tomar um golpe. Eu falei, do Matheus, duvido. Porque assim, é aquela coisa do entregar sempre o mais, entendeu? Sim. Do que estava ali combinado. E eu acho que projeto Escola de Hábitos é uma coisa que você deve olhar com carinho, porque você
faz diferença, sim. E pensa da seguinte forma. Se eu não me engano, acho que foi o cara que criou a Ford. Ele não sabia muito bem como é que ia fazer para o carro funcionar, né? Sim, o Henry Ford, você fala? Mas ele tinha uma ideia. E aí, por quantos caras ele passou até fazer? Porque ia lá, o engenheiro tentava lá, fazia o rolê, dava errado. Ele desistiu do rolê? Não, ele desistiu do cara. Acha um jeito E achou um outro cara. Certo. Senão a gente tava andando a pé, né? É verdade. Ele achou um jeito. Cavalo, vai. Então, assim, eu acho que se você procurar a forma de encontrar esse Uma engajamento. Sinergia, né? Eu vou pensar nisso. Bom conselho. De alguém que tem credibilidade comigo. Não é a maioria dos alunos, eu nem escuto. Mas já falo antes, mas a Selma está comigo há muito tempo, já me conhece muito bem. Então, te agradecer pela visita aqui, te parabenizar. Você que está assistindo esse podcast aqui, pode encaminhar para alguém essa mensagem, essa história. Com certeza vai ter alguém que vai se beneficiar. Talvez, você falou, é difícil acessar ainda essas memórias, contar sobre isso, mas eu sempre penso, né? Dessa vez você contou para engrandecer e servir de exemplo para outras pessoas, né? Então, que seja essa a última vez que você conta isso com peso, cada vez vai ser mais leve, e agora foi para ajudar muita gente. Então, sempre vale a pena quando você consegue fazer a diferença para outras pessoas. Já curte aqui, comenta aqui embaixo, encaminha para alguém que é concurseiro, vida real, problemas reais e mesmo assim não desiste do sonho. Então, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até mais.